Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero falar sobre esperar em Deus. Bom, eu estou sentada aqui em casa, como vocês perceberam no último vídeo, aqui no chão, no meu tapete. Estou bem feliz, estou me sentindo muito à vontade para gravar aqui nesse lugar para vocês. Aos poucos eu vou me adaptando também aqui com o canal e criando outros cenários. Mas enfim, tô bem feliz e acho que vai dar certo por enquanto aqui. Bom, mas hoje então eu quero compartilhar com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração antes mesmo de eu chegar aqui no Brasil e achei que seria importante eu comentar. E eu acredito que existem várias pessoas que estejam nessa mesma situação que eu, ou já estiveram nessa situação, ou ainda vão estar. Então acho que é legal compartilhar com vocês sobre a espera em Deus. Quando a gente entregou a marca da Bolo, que é um selo que representa que a gente pagou por aquele documento, né? Então quando a gente entregou então esse selo lá no cartório, a gente entendeu, e significa de fato, que o nosso processo tinha terminado e que então só faltavam os documentos ficarem prontos, a identidade e o passaporte. Então, sabendo disso, a gente estipulou mais ou menos um prazo aí de 1 mês e meio, se eu não me engano, e eu avisei o Thiago então que a gente tinha já entregue esse selo e que ele poderia comprar a nossa passagem de volta para o Brasil. E foi o que ele fez, ele comprou essa passagem, então já ali naquele momento a gente sabia o dia que a gente retornaria para o Brasil. Só que aconteceram algumas coisas que a gente não estava esperando nesse meio tempo, o que fizeram então com que os nossos documentos demorassem para ficar prontos. Então aquilo que levaria 10, 20 dias para ficar pronto, acabou então excedendo esse prazo. Ou seja, a gente já não tinha naquele momento então noção se a gente ia conseguir voltar para o Brasil com pelo menos a nossa certidão de nascimento pronta. Porque sim, mesmo que a gente não tenha nascido na Itália, é gerada uma certidão de nascimento para que a gente possa fazer então a identidade e o passaporte. Mas a gente não estava tão aflito e desesperado, porque afinal de contas a gente poderia deixar um documento com a Alessandra, que foi a moça que nos ajudou nesse processo todo, e ela poderia pegar então essa certidão e nos enviar pelo correio para o Brasil. Aqui então a gente faria a identidade e o passaporte, então estaria tudo resolvido de qualquer maneira. Bom, mas aí o que acabou acontecendo? A gente já estava então com a nossa passagem comprada para o Brasil para segunda-feira. E até quinta-feira, antes dessa segunda, não tinha ficado pronta a certidão de nascimento. Na sexta-feira, então, a Alessandra foi até o Comune e ela ia nos ligar para avisar se estava pronta ou não, porque se não tivesse a gente não ia até lá. Mas se tivesse a gente iria. E aí, nesse meio tempo, o Thiago entrou em contato comigo e me perguntou se eu já tinha ido lá ver e se já estava pronta. E eu disse pra ele que não, que a Alessandra ainda não tinha me ligado e que então eu acreditava que não tinha ficado pronto e que paciência, ela ia nos enviar depois, quando a gente já estivesse voltado. Só que depois que eu falei com o Thiago, a Alessandra nos ligou e falou que sim, que já estava pronta, e a gente foi correndo, foi uma loucura, fomos lá, pegamos a certidão, encaminhamos já a identidade naquele mesmo dia, e aí então já estava tudo pronto, só faltava o passaporte que a gente de fato ia encaminhar aqui pelo Brasil, pelo consulado. Aqui também tem motos, não é só na Itália. Ai, ai. E aí, o Thiago, então, ficou com a ideia de que a gente não ia sair da Itália com a certidão de nascimento. E isso deixou ele bastante chateado, porque afinal de contas a gente tinha ido para a Itália, a gente tinha ficado 6 meses lá e a gente não ia voltar nem com a certidão de nascimento em mãos. Apesar de que o processo em si já tinha dado certo, estava tudo ok, só que a gente ainda não ia voltar com os documentos. E ele estava bastante chateado com essa questão. Mas, então, como ele ficou com essa ideia de que a gente não ia voltar com as certidões, eu resolvi fazer uma surpresa e não falei nada para ele que a gente voltaria com essas certidões. Fomos lá, pegamos tudo mais, comemoramos, mas ele não ficou sabendo de nada.
Aí, isso na sexta-feira. No sábado, no domingo, a gente seguiu falando, né? E lá, volta e meia, ele falava, ai, que pena que essa certidão não ficou pronta, que saco isso, e como é que ela vai fazer, né, Alessandra, como é que ela vai fazer pra te enviar e tal. E ficou ali, então, chateado e, né, enfim, falando sobre aquele assunto. Só que eu já sabia de tudo. Eu sabia que eu ia chegar no Brasil com a certidão em mãos. E o que eu dizia para ele? Ah, Thiago, não se preocupa, tudo certo, né? Paciência, né? A gente vai depois como é que vai fazer e tal. Eu tentava não dar muita bandeira, assim, pra ele não desconfiar. E aí ia meio que desconversando ele e tal. E aí teve um dia que eu disse assim, cara, não fica pensando nisso, aproveita a tua vida, olha só, eu tô voltando, a gente vai se curtir e tal, então não fica pensando nisso. Deu tudo certo, as coisas vão acontecendo. Eu não quero mais que tu se preocupe com isso. Eu falei pra ele. Tá, só que aquilo ali não adiantou muito, né? Porque, de fato, ele estava muito chateado com essa questão. E aí, quando a gente voltou, então, pro Brasil, no vídeo que eu fiz mostrando nossa viagem de retorno, aparece eu e o Daniel segurando as certidões. Eu falei, né, que a gente estava com as certidões. E a gente chega, então, no aeroporto já com as certidões em mãos. E ele fica extremamente feliz, enfim, dá tudo certo, nos recebe, aquela coisa toda. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a partir do momento em que eu falei isso pro Thiago, não se preocupa, vai dar tudo certo, curte a tua vida, não te estressa, não fica pensando nisso, porque eu sabia que estava tudo certo. Eu tinha a visão da história daquilo que ele não tinha, né? Eu estava vendo a história de um ponto de vista que ele não tinha. Não estava vendo. E mais ainda, eu tinha certeza de que as coisas estavam certas e ele não. E aí, quando isso aconteceu, Deus falou muito claro no meu coração. É exatamente dessa maneira que eu trabalho na vida das pessoas. Eu já estou lá no futuro delas, eu já sei o que vai acontecer. Então, quando Paulo, né, fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, sobre a ansiedade, ele está querendo dizer exatamente isso. Não fique ansiosos, não vale a pena se estressar, não vale a pena ficar ansioso, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer lá na frente. Então, aquieta o coração, espere em Deus que vai dar tudo certo. Eu quero ler para vocês, né, que tá lá então em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, coloca pra ele, entrega pra ele tudo aquilo que tu queres, tudo aquilo que tu tá pensando, tá te afligindo, coloca pra ele em oração, em súplica ou até mesmo em ações de graça. Mas tenha certeza de que Deus está cuidando e mais ainda, que Ele está lá na frente, Ele sabe que se quando Ele pede para te aquietar o teu coração, é porque Ele sabe que vai dar tudo certo. E não é no nosso tempo, é no tempo dEle. As coisas vão se encaixando, as coisas vão se acomodando da maneira como Ele tem estabelecido para as nossas vidas. E antes de eu voltar para o Brasil, eu estava muito aflita, porque eu pensei, bom, agora eu já tenho essa cidadania, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai se organizar para voltar para morar para a Europa, que é um, né, dos nossos desejos. Então eu fiquei pensando, como é que isso vai acontecer? E nas minhas orações, né, e falando com Deus, isso também ficou claro para mim. Relaxa, curte a tua vida, volta, curte as tuas coisas, organiza tudo que tu tem que organizar, vai com calma e as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que uma coisa também que me ajudou bastante, né, nessa questão de eu não ficar tão ansiosa e tão preocupada foi de aprender a curtir aquilo que eu tô vivendo nesse momento e parar de ficar pensando o que eu vou viver lá no futuro, o que aconteceu no passado ou o que ainda tá por vir. Então, a partir do momento em que eu comecei a colocar mais sentido no meu presente, nas coisas que eu tenho vivido agora, Deus foi colocando essa paz, né, que excede, né, qualquer entendimento humano de que as coisas estão sob o controle de Deus e que a gente deve então acalmar o nosso coração e entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas e que Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Então, assim como eu disse para o Thiago, não se preocupa, Deus também está me dizendo e está te dizendo, não se preocupa, vai dar tudo certo.
e de fato deu tudo certo, e eu tenho certeza que de fato também vai dar tudo certo na tua vida. Era isso, pessoal, no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que vocês entendam que precisam receber essa mensagem. Continue acompanhando então os vídeos no canal, e se tu ainda não é um inscrito, se inscreva, ative as notificações para vocês receberem então os próximos vídeos. E era isso, gente. Muito obrigada e até a próxima!